da questão do oposto, né? Então, por exemplo, essa linha do meu pai, que fez essas coisas, trouxe o imaginário, colabora para uma filha escrota, para uma esposa escrota, que não dá apoio, ou então que só reclama. Então, isso aqui, essa linha, ela vai sustentar essa daqui, e não essa daqui. Essa daqui é que me leva para cá, essa daqui não me leva, ela me afasta. Só que aí tem uma outra pessoa que colabora, a pessoa vem, me diminui, ou eu faço alguma coisa errada e ela dá uma ênfase gigantesca para aquilo que eu fiz de errado. Essa pessoa, ela colabora, porque o campo dela se conectou com esse campo meu. Meu pai não tá aqui mais, mas eu vou encontrar referências de campo. E eu posso, ao mesmo tempo, e eu tô sustentando essa linha. Quando eu sustento essa linha, essa pessoa se conecta comigo. Quando eu sustento essa linha, outra pessoa vai se conectar comigo. Essa pessoa tem um campo leve, de repente, uma oportunidade, uma possibilidade, ela vai me ver com um brilho nos olhos. Olha como conecta. Uma conexão por similaridade vibracional. Pode ser vibracional, porque a gente está falando do campo, né? Só que a gente está falando do campo comportamental e com o campo emocional também. Porque aqui eu me comporto de determinada forma. Porque se o meu pai falou que eu sou uma fracassada, que eu sou isso, eu sou mais chateada com a vida. O meu comportamento já não é tão legal. Eu ajudo menos as pessoas. Comportamento não é só físico, é pensamento também. Pensamento também. É aquilo que você sustenta. O seu sentimento. Na verdade, aquilo aí vem aqui, ó. O maior campo eletromagnético nosso é qual? Coração. Então, isso é que vai sustentar tudo. Olha aqui por onde passa. Pela minha cabeça. E passa pelo meu corpo. E vai expandindo. Então, o que tem aqui? Qual é o meu sentimento? É de leveza, é de tranquilidade, é de saber que isso aqui é pra mim, que eu vou conseguir viver essas coisas, que eu tô aproveitando, que eu sou grata a viver cada fase, por mais que esteja distante do que eu quero realizar. Ou é aqui que vem a questão da escassez, da você tá brava, você tá com raiva, você tá na linha da ingratidão, por exemplo. Aí aqui vem a linha dos adoecimentos. E aí, é porque você é culpado, por isso que você tá adoecendo? Não, é só porque você tá sustentando uma linha que ela não te leva pro equilíbrio. Ela te gera coisas que são, por exemplo, problema no estômago. Essa linha aqui, por exemplo. Vamos supor que aqui você tem uma linha saudável e aqui um problema no estômago. Por causa dessa, que influencia nessa, isso aqui se desenvolve. Diferente do que essa, que eu tô nessa construção. E aí, Karen, mas eu consigo manter esse equilíbrio pra ficar só nessa? Não, essa aqui vai aparecer de vez em quando. A questão é quanto de energia você vai colocar pra cada uma. E a gente normalmente coloca mais nessa. Vai gerando adoecimento, que colabora para o pensamento que está nessa linha. Ao invés de olhar, peraí, eu tenho possibilidade, eu posso fazer uma meditação, eu posso fazer uma respiração, eu posso trazer leveza para o meu dia a dia. Aí o que está aqui? Correria. A correria é algo que se sustenta. Ai, correria, não tenho tempo para mim, não tenho tempo para ninguém, não tenho tempo para pensar. Aí você adoece. Por quê? Às vezes seu comportamento fez você ficar mal do seu estômago. E aí quando você fica mal do seu estômago, seu corpo está fragilizado. O que ele colabora? Olha lá, você não é ninguém. Você é um fracasso, você não vai conseguir nada. Então, o processo de adoecimento, ele tem influência de algumas linhas que você sustentou. Agora, vamos lá. Não, cara, eu tô com problema no estômago, mas dentro, eu sei que eu vou ficar bem, eu sei que eu posso procurar um médico. Aí vem aqui, ó, o médico. Vamos lá, de outra... Eu tenho um médico que nem olha na minha cara. Que ele tá resolvendo os BO dele, os problemas dele, não tá nem aí, recebeu o salário dele e não viu direito o teu problema. Só falou, vai lá, toma um remedinho ali, um analgésico. E tem um médico que vai investigar, o profissional, que vai olhar para você de forma integrativa, que é o que eu faço, por exemplo. Ele vai olhar e falar assim, vamos investigar? Como é que tá os seus exames? Como é que tá a tua vitamina? Como que tá a sua vida? O que você tem na tua... O que você carrega de bloqueio? Aí esse profissional vai entender todo o contexto para poder entender o teu problema de estômago. E aí, ao invés de esse aqui vai te entupir de um monte de remédio, vai resolver só o sintoma, esse aqui vai falar assim, vamos fazer algumas alternativas? Vamos fazer o tratamento medicamentoso, sim, mas vamos trabalhar uma yoga, vamos trabalhar uma respiração, vamos fazer um reequilíbrio emocional, vamos fazer uma... E aí vem as técnicas alternativas, integrativas, na verdade, para colaborar com o seu problema de estômago. E aí esse profissional, ele só vai se conectar contigo, por exemplo, se você tem essas linhas sustentadas, que são as que você quer chegar aqui, que vão te fazer bem, que são coisas que te fazem bem, aqui são coisas que te fazem mal. Quando você está sustentando essa linha, você acaba se conectando com pessoas que vão colaborar com isso. Esse profissional vai perder algum detalhe que ele poderia olhar e que modificaria. Às vezes ele vai te dar um medicamento que vai dar um outro problema lá no teu intestino. Não é porque ele é ruim ou porque você está errado. É porque a linha energética, emocional, comportamental... Às vezes você chega no consultório e um médico que está neutro. Mas às vezes você chegou indignado, tá com raiva, tá se achando a pior pessoa do mundo, você chega, trata mal esse médico tá sensível por algum motivo, ele não olha pra você direito. E aí não vê o problema que poderia resolver, o seu problema de saúde, por exemplo.
Então, quando a gente está falando desse campo, a gente tem que olhar qual é o campo que você sustenta. Mas, Karen, qual é o campo que eu sustento com o quê? Precisa ter métrica. Por exemplo, quando o meu pai falava essas coisas, eu me sentia mal. Eu sentia ansiedade. Eu sentia que eu não ia chegar em lugar nenhum. Eu me sentia mal. E o meu corpo ficava frágil, adoecido. Eu já sei que quando eu sustento essas coisas, o meu corpo quer fugir. Eu começo a ter dores, eu começo a ter problema de saúde. Então eu já sei que nessa métrica é dor. Eu já sei que quando eu tô com dor, eu preciso prestar atenção. Qual é a linha que eu tô sustentando de energia? Tô colocando muita energia aqui. Então eu tenho consciência. Ter consciência me faz olhar pra isso e falar assim: o que eu posso fazer pra diminuir? Como eu posso diminuir essa dor? Dor de cabeça. Ah, precisa do medicamento? Ok, mas só o medicamento resolve? Não, porque ele trata o sintoma. Então vamos lá. Respiração. Música. Abraço. Aí tem outras técnicas mais profundas. A reprogramação. Reprogramação mental é o que eu trabalho. Vamos trabalhar a reprogramação mental para desfazer esse costume de alimentar a linha da dor, para a gente poder começar a alimentar a linha da realização, da felicidade, da gratidão. E aí entra nisso. Parece que é só o otimismo burro, mas não é. Ninguém quer viver aqui. Mas isso é que acontece, porque a gente sustenta linhas que não são tão interessantes para o nosso corpo. E lembra que eu tô aqui no meio, né? E aqui tem uma outra coisa, aqui a gente tá falando sobre pessoas que surgem, que impactam na gente. Agora, e quando você é pai e mãe? Tem um serzinho aqui, ó, que ele tá construindo. Esse serzinho, ele tá construindo ainda o campo dele. Adivinha de quem que é o campo maior que ele vai captar informação? O seu. Por isso que eu falo, quando seu filho tá doente, a gente tem que procurar um médico, mas não é olhar pra ele. Pra quem que a gente tem que olhar? Pra você. Que linha que você tá sustentando, que tá interferindo aqui na linha do teu filho, da tua filha? Por que ela tá ficando gripada direto? Por que ela tá com algum... né? Ah, cara, é a minha culpa? Não. Mas a gente tem que olhar que o seu campo invade e ajuda a construir o campo dessa criança. O que tá acontecendo na tua linha? Vamos cuidar da tua linha. O que você tá colocando energia? É raiva? É mágoa? É tristeza? É entrega? É desistência? Isso tudo vai construir o campo dessa criança. Então essa criança, ela é o quê? Um alerta, dizendo: mamãe, papai, eu tô doente aqui e tem alguma coisa errada na nossa linha. Nós estamos sustentando uma linha que não tá legal. Que tá gerando o alerta do corpinho dela. O corpinho dela tá dizendo: ó, vamos prestar atenção em alguns pontos. Eu sempre olho pra cá, ó, pra mamãe e papai. Mamãe e papai tá sustentando o quê? O que essa linha tá interferindo na vida dessa criança? Do mesmo jeito que como a gente, como adulto, foi construído e que tem um impacto das outras linhas, só que acontece que quando a gente é adulto, a gente consegue. Quando eu quebro essa linha da dor aqui, eu quebro, essa pessoa não se aproxima de mim, não. Ela não vai se aproximar porque eu tô focando nessa, quem vai se aproximar são essas pessoas. Então eu tenho essa linha de proteção. Os pequenos não têm. Eles não têm, porque eles estão absorvendo. Eles têm, ah, Karen, eles são uma tábua rasa? Não. Eles são uma esponjinha? Também. Mas acontece que essa criança, ela tem informação genética, ela tem todo o rolê dela, mas a construção social dela é aqui. Como você se comporta, como você pensa, o que você diz, o que você acredita, ó, impacta onde? No campo que está sendo construído dessa criança. Então a gente tem que olhar para esse aspecto. Criança está doente, vamos olhar para mãe e pai e ver o que está sustentando. Para poder trabalhar o medicamento, trabalhar isso, mas trabalhar o campo da casa. Como é que está a casa? Aí tem o campo da mãe, do pai, do irmão, da avó, às vezes. Como é que isso impacta essa criança? A gente precisa olhar para a criança, mas precisa olhar para tudo que está em volta dela. E aí é pensar que você, que não tem filho, para você que tem, para você que se convive com crianças, a gente tem que cuidar desses pequenos, cuidando da gente. Então, qual é a linha que você está sustentando? E aqui entra em realização. Se eu criei um projeto, qual é a minha métrica de realização? E aí, quais são as etapas? Eu preciso estar bem, eu preciso estar equilibrado. Aí tem uma coisa que todo mundo fala assim: ah, mas as pessoas não confiam em mim, não acreditam no meu projeto. Por quê? Qual é a linha que você sustenta? É a linha de dúvida ou é a linha de certeza? Que o que você não sabe, você tem capacidade para aprender. Ah, eu tô na linha da dúvida. Então quem vai aparecer são pessoas que duvidam de você, que não confiam, que não apoiam. Porque nem você tá fazendo isso. Então vamos colocar energia naquilo que de fato... Aí vamos lá. Karen, mas como que eu vou colocar energia em algo que eu não sei exatamente? Nós precisamos sentar para entender o que é a sua materialização em cada campo. O que é isso para você? Ah, a minha realização é... Por exemplo, tem uma moça que ela fala que ela quer viajar ao mundo com o trabalho dela. Mas não é que ela quer viajar ao mundo, ela quer ter essa sensação de liberdade.
Então, ela tá sustentando isso para poder viver isso? Ou ela tá sustentando dúvida, medo, se relacionando com gente que prende ela no lugar? Ou ela tá se relacionando com pessoas, com ambientes que colaboram para que ela viva isso aqui? Ela tá olhando para a realidade dela de, peraí, eu consegui fazer esse pequenininho aqui, ó. Eu consegui fazer isso. Então, se eu conseguir fazer isso, é uma métricazinha para fazer isso. Pode me filmar aqui. Uma coisa que é importante, por exemplo, tem uma das minhas alunas que ela só fortalecia essa linha do ruim. Então, era briga na família, era estresse, se envolvia em discussão com gente que não tinha nada a ver, trabalho dando errado. E aí ela foi, aqui ó, linha, muitos problemas lá da infância que ela carregava de gente que nem tava mais aqui. E ela aqui ó, fortalecendo esse comportamento, essa raiva, esse lado emocional, reativo, era isso que ela sustentava. Ela colocava energia onde? E aí o impacto, o campo eletromagnético, ele acabava sustentando e trazendo e se conectando, acessando pessoas que colaboravam com essa linha que ela estava colocando energia. Quando ela veio para a mentoria, a gente trabalhou assim, vamos quebrar isso, que é o que eu coloquei aqui, ó. Quebrar. A gente fez a reprogramação mental. Aí ela, por exemplo, a gente fez a quebra da criança ferida, e isso foi impactante, gigantesco, ela libertou essa criança. A partir daí ela começou a construir coisas. Ela começou a refletir, começou a mudar o comportamento, a linguagem, o pensamento sobre ela mesma, o autocuidado. A gente começou a alimentar outra linha de energia e ela começou a conectar. Por exemplo, ela tinha um sonho, ela morava no sul, e aí ela morava pra lá, eu já postei isso sobre ela aqui. E aí ela morava lá, a vida não estava do jeito que ela queria, ela estava infeliz, ela estava chateada, estava com raiva, se envolvendo num monte de confusão. E aí quando a gente começou esse processo de alinhamento, o que ela fez? O que aconteceu com ela? Ela começou a olhar para outras perspectivas, ela conversou com o chefe dela com uma outra proposta, ela criou um cargo que nem existia na empresa dela. Para ela trabalhar à distância. Nem existia essa possibilidade, mas isso foi criado. Por quê? Porque ela começou a alimentar, ela olhou, começou a olhar e falou assim, eu já fiz tanta coisa nessa empresa, tanta coisa incrível, já solucionei tantos problemas, e a gente solucionou. E o meu chefe, ele vê isso, ele valoriza, ele colabora, portanto, eu vou dar essa sugestão para ele. Quando ela deu essa sugestão para ele acatou. Por quê? Porque a linha que ela estava alimentando e colocando energia colaborava para que ela se conectasse com esse plano, com essa energia, com esse campo de quem estava à disposição. Lembra que a gente tem várias fases? Essa linha aqui, sou uma boa filha, mas eu também tenho a linha da má filha. Será que quando ela se conectou com o chefe dela, poderia ter um chefe que disse não? Que estava com raiva, estava passando por problema, mas ela se conectou com o chefe, com a parte do chefe, com um dia do chefe dela que estava massa, que ele estava legal, que ele estava valorizando ela. Por quê? Porque ela estava nessa linha, nesse comportamento. Ela acreditava, ela já chegou conversando com ele, acreditando que de fato ele ia dar isso para ela, essa possibilidade. A partir disso, ela queria construir a casa dela, queria comprar um terreno, ela não sabia como ela ia fazer isso. E ela foi, ela mudou, conseguiu alugar a casa, já falei que conseguiu alugar a casa sem estar lá, só com perspectivas e outra realidade, a conexão que eu tô falando aqui. Isso aqui não é mágica, não. Ela se conectou com pessoas que estavam atentas, essas pessoas estavam atentas e essas pessoas acabaram fazendo coisas para ela que nem ela imaginava. Então alguém ofereceu a casa para alugar para a mãe dela que estava na rua, varrendo a calçada. Então assim, a mãe dela estava na disposição, ela estava e essa pessoa também estava. É mágica? Isso não é mágica, é acesso. A gente começa a acessar linhas de energia, mas de comportamento, de possibilidades. Começa a acessar linhas de possibilidades que vão colaborar para aquilo que você está alimentando. Então assim, tá errado quando ela estava ruim, quando ela estava desequilibrada, quando ela estava com raiva, quando ela estava se conectando com pessoas que faziam mal para ela. Não é que estava errado, não. Estava certíssimo, inclusive, porque ela estava sustentando essa linha. Então assim, porque as pessoas me valorizam, não está errado. É porque você está colocando energia e acreditando em um comportamento que, de fato, colabora. Então você vai se conectar, vai encontrar, vai olhar no espelho e vai ver só aquilo. Vou dar um exemplo. Coloca pra você aqui agora. A realidade agora é vermelha. Todo mundo usa carro vermelho. Coloca pra ti e vai sair na rua pra você ver. Você só vai ver carro vermelho, a gente direciona. Isso é programação. A gente direciona o nosso pensamento, o nosso comportamento diante daquilo que a gente sustenta. Então, quando a gente está falando de materialização, de realização, tudo isso tem a ver com a linha que você coloca energia. Energia aqui que eu estou falando é pensamento, é sentimento, você sente o que com aquilo? Quanto mais você alimenta aquilo, é aquilo que vai ser sustentado. E aí entra nisso, não é que está errado, é porque você está colocando energia demais naquilo. E aquilo está se realizando. Seja bom, seja ruim. Aí você que decide, a métrica é sua. Às vezes a tua métrica todo mundo te trata mal. Aqui eu consegui realizar, porque aí todo mundo vai me tratar mal. Cara, e aí eu não tô num lugar de julgamento. Aqui é porque a gente sustenta a linha. A partir do momento que depois você viu isso que eu tô falando, você tem consciência. E se você tem consciência, qual é a linha
que você vai colocar mais energia, vai sustentar? Qual é o comportamento? É de fracasso? É de dúvida? Ou é de certeza que você pode aprender? Porque às vezes você fala assim, eu não sei. Pode aprender, não pode? Tá aberta a isso? Tá com habilidade? Tem habilidade para desenvolver outras coisas? Tem. Portanto, faça. E aí entra nisso, coloca pequenas métricas. E aí é nesse processo que eu falo. Por exemplo, no caso dessa aluna, dessa minha mentorada, hoje eu tô muito feliz por ela. Por quê? Gente, eu arrepio todinha, porque se vocês verem a casa dela terminada, construída, hoje ela tem a casa dela, com os móveis dela, do jeito que queria, o carro dela. Então assim, a materialização se fez a partir do momento que ela tinha metas, pequenas e grandes metas, mas por causa da linha que ela sustentou. Ela acreditou que isso era possível, porque aí ela começou a coletar, né? Vamos coletar informação. Será que eu tenho base para poder fortalecer essa linha? Ela foi coletando. E a gente, obviamente, eu aqui como profissional, no processo desse apoio e suporte, na reprogramação mental, mas também no fortalecimento dessa linha. Às vezes a gente não vê. Então precisa que algum profissional possa dizer para você, ó, isso aqui que você fez, isso aqui. Então, por exemplo, um outro exemplo de uma paciente minha. Ela queria ler, ela estava angustiada porque ela queria ler mais. Mas dentro da realidade dela, do dia dela, não cabia. Aí ela se sentia mal, ela alimentava a linha de que eu sou um fracasso porque eu não consigo nem ler. Eu sou um fracasso porque eu não consegui, isso aqui impactava em outras coisas na vida dela. Olha o que eu falei aqui, né? A gente sabe que o campo magnético, ele vai gerar essa interferência. Então, o que acontecia com ela? Ela achava que ela não era capaz, porque ela não conseguia ler. Mas aí quando a gente foi ver, ela tem 2 empregos. Ela tem tá procurando a casa dela para comprar. Então, assim, tem muita coisa acontecendo que não sobra o espaço de leitura, porque ele, nesse momento, não é prioridade. Mas ela se sentia mal, porque ela não conseguia fazer isso. E aí entra nesse processo. Como que a gente fez? Começou a alimentar uma linha, começou a colocar energia naquilo que ela conseguia fazer. Qual é uma leitura? A hora que ela for para um retiro, que ela gosta de ir, num hotel fazenda, lá ela lia. Por quê? Porque ela tá leve, ela tá tranquila. Então ela parou de alimentar e colocar energia nos pensamentos, por exemplo, de que eu sou um fracasso e não consigo porque eu não consigo ler o livro. Mas não é que não consegue, é porque não cabia. Então a gente pode deixar alguma dessas coisas de lado para colocar a questão do livro. E aí a gente vai tirando o peso de alimentar aquela linha ruim, que é a linha que me leva para esse lugar de acreditar que eu sou um fracasso, que alguma pessoa, em algum momento, alguma situação de vida me faz acreditar que eu não consigo, e eu passo a alimentar essa linha. E eu ajudei ela a alimentar outra linha, que existia, a gente não inventou nada e não foi mágica nenhuma.